Fala aí galera, beleza? Raniel aqui, vamos reagir mais um vídeo aqui. O Chapolin, o temido braço direito de Fernandinho Beiramar. Tá, Que vamos daria reagir vida nesse pelo vídeo. próprio chefe. No México e Colômbia, esse tipo de cara é conhecido como sicário, mas os chefes do tráfico brasileiro também têm seus homens de confiança. Começar aqui de novo, do Todo início. chefão no comércio de entorpecentes tem como seu braço direito um famoso executor. O cara que Sim, o famoso Pablo Escobar, uns dois lá de confiança, né? Toda vez que vai falar de tráfico, de droga, entorpecente, não tem jeito, né? A referência é Pablo Escobar. daria vida pelo próprio chefe. No México e Colômbia, esse tipo de cara é conhecido como sicário, mas os chefes do tráfico brasileiro também têm seus homens de confiança, que tiram vidas ou morrem para manter o chefe no poder. Um dos mais famosos é Marcos Marinho dos Santos, o Chapolin, homem de confiança de Fernandinho Beiramar no auge da carreira criminosa do carioca. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Eu tô aqui para contar mais essa história para vocês, tá? É uma história bastante pesada também, de um cara que é braço direito do Fernandinho Beiramar. É até bom que a gente coloque agora no início que a gente fez um vídeo sobre o Fernandinho Beiramar quando ele trombou o Marcelo Borelli, que é um cara que maltratou uma criança em rede nacional, num vídeo que foi transmitido em rede nacional no Ratinho, e muito cara veio, cara, vocês estão adorando bandido e tal. Não, mano, a gente tá falando de uma fita que aconteceu e pronto, e é fato. A gente não inventa nada, que a gente não endeusa ninguém. As nossas referências estão sempre nos primeiros comentários. É por isso que nós conseguimos trabalhar com temas perigosos, falando de pessoas perigosas com o maior respeito do mundo que essas pessoas merecem, seja ela um personagem inusitado que só fez o bem, ou seja um bandido do mal. A gente sempre faz com o máximo de imparcialidade que a gente consegue, apesar de não dar para ser 100% imparcial. Beleza? Então hoje a gente vai trazer aí umas histórias macabras do Fernandinho Beiramar também, para vocês darem uma olhada aí. A gente não tá endeusando ninguém, a gente só fala a realidade que já foi publicada aqui, beleza? Hoje a gente vai falar do Chapolin, que é o braço direito do Fernandinho Beiramar. E é muito louco que às vezes a gente fala de cara sanguinário assim, de fora do país, né? A gente vê nos filmes americanos, nas séries, que fala, pô, esses capangas são pesados, sanguinários, violentíssimos. E o Chapolin é um desses caras bastante violento, que é brasileira do Brasil e foi braço direito de um dos maiores comerciantes de entorpecentes do mundo, que é o Fernandinho Beiramar. E aliás, pessoal, antes de ir pro vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e vamos nessa com nós. Edu, roda a vinheta. Rapaziada, nós fizemos um vídeo do Beiramar aqui que bombou, como eu falei na introdução, falando sobre o dia que ele encontrou um cara que bateu em criança lá dentro da cadeia da Superintendência da Polícia Federal. Teve uns caras que disseram que a gente estava dizendo que o Beiramar era santo, que a gente estava adorando bandido e tal, como eu destaquei. Sai disso, tá? A gente só falou várias fitas loucas que o Beiramar fez e a gente já falou de outras fitas que ele fez aqui em vários outros vídeos. Então, pegando um gancho nessa história do Beiramar, vamos trocar uma ideia hoje sobre o Marcos Marinho dos Santos, conhecido como Chapolin. Não se sabe onde os caminhos de Beiramar e Chapolin se encontram, pelo menos a gente não encontrou isso, mas eles se conhecem desde muito tempo, desde que o Fernandinho começou sua escalada no mundo do crime. Aliás, é bom que se diga aqui, tudo que vamos falar aqui está referenciado, são dados públicos, tá? Retirados de reportagens, artigos científicos e livros. A gente não está relatando nada que veio da nossa cabeça. Todas as referências vão ficar fixadas nos primeiros comentários para vocês conferirem e se aprofundarem, beleza? Então vai conferir lá que cada ponto, cada ação, cada nome, cada data que nós colocamos aqui está referenciado lá em pesquisas que nós fizemos. Então vai lá e dá uma olhada. Cara, o que esse cara tá falando, eu entendo. É tipo a questão do Brasil mesmo, ou do brasileiro, melhor dizendo, que quando se trata assim da nossa nacionalidade, do nosso local, a gente não dá tanto crédito. Por exemplo, se fosse falar aqui, como eu falei anteriormente, do Pablo Escobar, se fosse falar dele e colocasse lá um capanga dele ou um matador dele, a gente daria o maior crédito, não precisaria de nenhuma fonte, a gente acreditaria, né? E pesaria mais na balança. Mas quando se trata do Brasil, e tal, entendeu? Vários questionamentos, tá endeusando, tal, entendeu? Sempre vai questionar. A gente não dá muito valor na nossa nacionalidade.
A mesma coisa que se eu for que auto me promover. Por exemplo, se eu falar assim, cara, ou ele mesmo, vamos falar desse cara aqui, que tá fazendo um vídeo. Vamos falar, cara, eu tô fazendo o melhor vídeo da plataforma YouTube. Ele teria que se desculpar primeiro com o público. Falar, galera, me desculpa, eu tenho que ser humilde e falar. Então, quer dizer, até para a pessoa falar de si mesmo, o brasileiro tem que se desculpar. Ou quando for falar da sua nacionalidade, ele pesa menos na balança, se for falar de alguém do exterior. Continuando, o Chapolin, galera, o Marinho, era uma espécie de sicário, o executor do Beira-Mar. E ele era tipo um braço direito do Beira-Mar mesmo. Quando o Beira-Mar se torna um dos grandes traficantes internacionais, tanto de armamentos quanto de entorpecentes, o Chapolin vira um dos executores que fez muito serviço para o Beira-Mar. Você não chega ao topo da cadeia alimentar do crime sem que haja alguém para fazer um serviço violento por você, porque no crime muitas das intermediações e escalas que você sobe é banhada de sangue. Por exemplo, o Chapolin chegou até, segundo investigações, a tirar vidas de traficantes paraguaios da família Morel, que eram extremamente perigosos e poderosos no Paraguai. Os executados, segundo investigações, teriam sido mortos por Chapolin e outro comparsa chamado Alexandro Cardoso dos Santos, conhecido como Chiquinho Meleca. Mano, olha o nome do maluco, Chiquinho Meleca. Só para você ter uma noção do quanto o Chapolin era parceiro do Beira-Mar, a gente vai contar uma história para vocês aqui, ó, que a gente pesquisou. Há processos e grampos telefônicos em que Beira-Mar chamava Chapolin de compadre, um nome que no crime carioca significa alguém muito íntimo mesmo, alguém que é muito parceiro, que tá ali lado a lado, que fecha com o cara sempre. E outras vezes o Chapolin é chamado até de sócio. Você quer um exemplo? Veja esse documento publicado no Diário Oficial de Rondônia, da Justiça Federal, que é uma decisão de manter o Chapolin preso em medida cautelar. Os advogados pedem para soltar o Chapolin e o juiz da... Galera, o que ele falou aí é verdade. Pra chegar assim ao ponto de você chamar uma pessoa de compadre ou compadre, né, pra cumprimentar, é um nível de intimidade muito alto. Da decisão falando sobre a história do Chapolin, veja só. Esse documento está na seção judiciária do estado de Rondônia, da terceira vara de Porto Velho, no expediente do dia 16 de outubro de 2017. Veja, estamos colocando a data, tudo certinho, tudo bonitinho, para vocês conferirem que realmente é um fato real e que esse documento é público. Vocês podem pesquisar lá que vai estar no primeiro comentário, tá? Os autos falam sobre uma conversa de Beira-Mar e Chapolin, anos antes, quando supostamente Chapolin estava tocando um negócio de Beira-Mar na Bolívia. Novamente, vai ficar no primeiro comentário para vocês verem o documento na íntegra aí em PDF, tá? Pode ler lá que é público e vocês vão ver como eles se tratavam como sócios e amigos nesses grampos que foram feitos pela Justiça Federal. Inclusive, galera, suspeita-se que Chapolin tenha tirado a vida de pessoas na Bolívia. Ele chegou a ser investigado, mas não foi julgado pelo fato, então cabe a gente fazer justiça aqui dizendo que, até que se prove o contrário, ele é inocente desses crimes cometidos na Bolívia. E Chapolin era sanguinário, galera. Ele não perdia nada pro sicário colombiano mexicano mais perigoso. Eu acho que naipe, gente como El Penina, Popeye e outros açougueiros bastante perigosos aí do mundo do crime, tá? A gente tem vídeos falando sobre o La Kika, o Popeye, o El Penina. O La Kika era do Pablo Escobar. Tava tentando lembrar o nome dele. Eu sou difícil de gravar o nome desses personagens. Não só do mundo do crime, mas até de modo geral. Isso é muito difícil gravar nomes. Lá da Colômbia e tal, e aí vocês podem assistir aí que a gente deixa no card pra vocês vão ver que o cara não perde nada pra esses malucos não, em questão de sanguinolência, manja. Muita gente chamava o Chapolin de cachorro louco do Beira-Mar, tá ligado? Um dos destaques de sua vida criminosa foi o sequestro de um jovem técnico de informática, e que era estudante de educação física também, que se envolveu com uma ex-namorada do Beira-Mar, uma moça chamada Joelma, tá? Essa moça, ela já não namorava mais com o Beira-Mar na época, segundo as informações que nós temos aqui, mas o Beira-Mar não gostou do relacionamento que esse rapaz estava tendo com ela. Chapolin foi atrás do cara, sequestrou o maluco, levou pro cativeiro e de lá do cativeiro ligou pro Beira-Mar depois de ter esculachado bastante o maluco. Aí
Com o chefe na linha, Chapolin iniciou uma sessão em que ele arrancou partes do maluco, tá ligado? E com o Beiramar ao telefone trocando ideia com o cara. Nós não vamos colocar o áudio aqui, mas vocês podem ver e ouvir esse áudio lá no vídeo que nós fizemos sobre a história do Fernandinho Beiramar. É de gelar a espinha, é um negócio sinistro, tio. Muitos de vocês devem lembrar dessa situação aí. Se eu não me engano, o Fernandinho foi condenado por isso, inclusive. Quando o Chapolin foi preso no início dos anos 2000, ele disse em depoimento a seguinte frase sobre o ocorrido. Abre aspas. Beiramar estava revoltado e mandou deformar o Michel, que é o rapaz lá, que estava envolvido com a ex-namorada dele. Eu cortei a orelha e os pés e joguei o corpo dele no rio. Fecha aspas. Essa é a frase do Chapolin. Olha a frieza e a forma como ele disse isso. Então parece que tirar a vida seria algo normal, do cotidiano, coisa do trabalho. Bom, na leva de prisões no início dos anos 2000, Chapolin também foi preso e levado para Bangu 1, tá, pessoal? Que era a cadeia de segurança máxima que o governo do Rio fazia propaganda. Em 11 de setembro de 2002, Beiramar e seu braço direito estavam juntos na penitenciária de Bangu. E Beiramar foi responsável, né, junto com outros ali comparsas, outros colegas e amigos, por invadir o raio onde estava Arnaldo Pinto Medeiros, ou o E, naquela fita que já contamos aqui várias vezes. Vamos deixar o vídeo no card aí que chama A Vingança e a Traição de Uê. O Chapolin ficou lado a lado com o Beiramar na hora de carbonizar o Uê e o cunhado do Uê, o Orelha. Tem uma imagem, cara, em que o Beiramar acaba de sair de dentro do raio onde aconteceu toda essa treta e o Chapolin tá bem atrás dele tomando uma geral dos agentes penitenciários como seu guarda-costas mesmo, o cara que tava ali sempre que o Beiramar precisava. Aliás, mano, puta negócio estranho que ocorreu. Aconteceu uma fita muito estranha, muito doida. Fernandão ali descobriu uma parada que é muito louca, mano. Numa dessas nossas leituras sobre o Chapolin, o envolvimento do Chapolin, que na época era do CV, com o fundador do primeiro comando daqui de São Paulo. Olha como é que o Brasil é louco. Puta negócio estranho que ocorreu. E aí eu fico pensando como que as autoridades brasileiras viajam na maionese em algumas decisões que elas tomam, né? Tem uma história do Chapolin envolvendo ele e um dos fundadores do primeiro comando, o César Augusto Roriz, conhecido como Cezinha. Os dois, pessoal, o Cezinha e o Chapolin, por incrível que pareça, dividiram cela juntos. Eu tô falando sério. O governo de São Paulo começou a enviar alguns chefes do comando para presídios fora de São Paulo. A ideia de enviar esses caras para fora dos presídios de São Paulo em regime de concessão, né, é um fato de exceção, era ver se o estado de São Paulo conseguia diminuir o número de batizados no estado, porque o comando tava crescendo muito. Então mandaram o Cezinha e o Márcio Felício, conhecido como Gileão, para o presídio do Paraná. O resultado foi uma penca de batizados por lá nos presídios paranaenses, tá? Então os caras falaram, mano, já que os caras estão batizando mesmo em outro lugar, a gente tá alastrando isso, né? Estamos ajudando a alastrar o comando. Eles resolveram transferir os caras de volta para São Paulo, mas eles deixaram o Cezinha uns dias em Bangu 1 e meteram o bandido junto com o Chapolin. Essa informação é real, ela consta no trabalho do pesquisador Glauber Antônio Fialho Fontes, tá? Esse trabalho do Fontes, obrigado por ter feito esse trabalho, Fontes, muito bem referenciado, é denominado Políticas Públicas de Enfrentamento às Organizações Criminosas no Sistema Prisional no município de João Pessoa, na Paraíba. Uma análise sob a ótica da segurança dinâmica. E aí ele faz uma contextualização histórica do período e ele cita esse fato. E a informação também consta no livro do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias, na página 188. Esse livro a gente sempre cita aqui, que chama-se PCC A Guerra, né? Eu vou pedir para Edu colocar aí para vocês. A gente indica muito que vocês leiam também. Então o fato é esse: o Cezinha e o Chapolin dividiram a mesma cela. O fato é que Cezinha ficou preso com o Chapolin e os dois dividiram até telefone, fi. Os dois eram sanguinários. A gente tem um vídeo sobre o Cezinha aqui que vamos deixar no card pra vocês, mas só pra vocês terem ideia como é que o Cezinha era sanguinário, uma vez ele tava estressado na cela dele e ele tirou a vida de 2 companheiros de cela. Ele bebeu o sangue dos caras e trocou os corações de lugar. Pode ir lá no vídeo que a gente dá até referência na página que tá do trabalho do Josmar Josino, que é um autor que a gente usa muito aqui. 2 loucos desse na mesma cela ia dar o quê, rapaziada? O que o sistema penitenciário tava pensando com isso, tio? Por que os caras colocaram o Chapolin e o Cezinha no mesmo lugar? Inclusive dizem que foi nesse período, por exemplo, que Chapolin tenta encomendar por telefone um míssil norte-americano Stinger, mas é um míssil norte-americano de alto potencial. Alguns defendem tese que depois dessa fita, o comando da
capital de São Paulo, passou a demonstrar mais interesse pelo comércio de armas e entorpecentes. Há controvérsias, eu não vou afirmar aqui, tá bom? Em 2015, Chapolin foi solto, mas ao que se sabe, ele continuou no crime como comparsa de beira-mar do lado de fora da cadeia. Tá? Também está nas referências aí, os relatórios que a gente tem sobre isso. A Polícia Federal acredita que ele está em Rondônia, tocando os negócios com colombianos e peruanos e bolivianos e tal. O pessoal daqui se comunicava com ele, né? O pessoal do tráfico daqui se comunicava com ele fora do país com o pseudônimo de Dr. Roberto, tá? Por conta do Marinho, que tinha no nome do Chapolin, que faz referência ao Roberto Marinho, proprietário da Rede Globo, que é o Marinho mais conhecido do Brasil. Ao que se sabe, rapaziada, Chapolin ainda está foragido. Desde 2018 não encontramos mais notícias dele. Eu penso que ele está foragido por não ter encontrado mais notícias dele, e a última que a gente encontrou ele estava solto. Mas eu não sei se ele está preso e tal. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. De qualquer forma, é uma história que vale a pena conhecer. As referências ficarão aí nos comentários para vocês darem uma olhada, o quanto que o nosso trabalho é sério e o quanto todas as informações que nós passamos e trabalhamos aqui com vocês, elas são extremamente estudadas, analisadas profundamente e citadas aí para não ter nenhuma dúvida e para mostrar que nós aqui não inventamos nada, nós só contamos o que já está escrito. Um forte abraço a todos, antes de ir embora deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fui, valeu! Agora, o cara pedir, ele tá ali preso junto com um inimigo e ele pediu uma bazuca daquela, né, um SAIG, e é um míssil, né, SAIG, isso aí é demonstrando poder bélico, é o que eles fazem. Se eu tenho mais poder bélico, se eu tenho mais pólvora, possivelmente eu sou mais forte que você. Então acaba que o inimigo fica um pouco, cara, se eu fazer alguma coisa com ele, nós estamos fodidos aqui dentro. Acredito que seria mais ou menos assim. Então, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.